Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Velho Testamento. Quem está falando é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Avivamento Bíblico no Tucuruvi, em São Paulo. E vamos dar sequência ao nosso curso. Essa é a nossa aula número 48. Olha que bênção, estamos chegando aí ao final do curso, né? Nessa aula número 48, nós vamos estudar dois profetas, né? Assim chamados profetas menores. Nós vamos estudar o livro do profeta Naum e o livro do profeta Abacuque, ok? Então vamos começar falando sobre o livro do profeta Naum. Queridos, o profeta Naum, ele escreve a respeito da futura destruição da cidade de Nínive, tá? Então veja, o tema do profeta Naum é a destruição da cidade de Nínive. Agora, é interessante você lembrar que Nínive, a cidade de Nínive, era a capital do Império Assírio, né? E você deve se lembrar também que o profeta Jonas, conforme nós já estudamos, o profeta Jonas havia pregado para a cidade de Nínive, né? E nos dias que o profeta Jonas pregou, a cidade de Nínive se arrependeu e Deus, inclusive, poupou a cidade da destruição naquela época. Mas, passados os anos, né? Na verdade, passados as décadas, né? Na verdade, passaram-se aí mais de 100 anos, né? Depois que o profeta Jonas havia pregado, então o povo de Nínive voltou, né, às suas práticas erradas, pecaminosas, violentas, e portanto, então agora Deus manda uma profecia a partir do profeta Naum, dizendo então que vai agora, dessa vez definitivamente, vai estar destruindo a cidade de Nínive, não é? Por causa dos seus muitos pecados, da sua malícia, da sua violência. Então, o profeta Naum, ele escreveu esse pequeno relato em uma época em que Nínive estava no auge do seu poderio, tá? Então, é bom você ter isso em mente. Quando Naum escreveu o livro, né, esse livro que leva o seu nome, quando o profeta Naum escreveu esse livro, a cidade de Nínive estava no auge do seu poderio militar, do seu poderio político, não é? Ninguém poderia sonhar que Nínive um dia iria cair, mas como Deus conhece o futuro, né, conhece todas as coisas, Deus deu essa mensagem ao profeta Naum para que o profeta Naum transmitisse essa mensagem ao povo de Judá, ao amedrontado povo de Judá que temia, né, o poderio militar dos assírios, dos ninivitas, tá? Então, essa mensagem do profeta Naum, essa mensagem não era uma mensagem de advertência para Nínive, mais do que isso, não é? Essa mensagem, ela era uma mensagem de esperança para Judá. Por que essa mensagem não era uma mensagem de advertência para Nínive, conforme escreve aqui o Warren Wiersbe, que eu estou seguindo aqui, conforme vocês sabem, né? Por que essa mensagem do livro do profeta Naum não era uma mensagem de advertência para Nínive? Porque Nínive já ouvira a admoestação do Senhor há muitos anos, né? O Warren Wiersbe até coloca aqui, né, que já havia passado 150 anos desde que Nínive havia ouvido a mensagem do Senhor por intermédio do profeta Jonas, tá? Então, não havia mais esperança para Nínive, né? A paciência do Senhor já havia se esgotado com essa cidade e o julgamento do Senhor iria cair sobre a cidade de Nínive. Então, essa mensagem não era uma mensagem de advertência, no sentido de que Nínive talvez ainda viesse a se arrepender. Não. Essa mensagem, na verdade, era uma mensagem de esperança para Judá, para o povo judeu, né? A fim de que o povo fosse encorajado a confiar em Deus, né? Em momentos de perigo, porque a Assíria
e a cidade de Nínive, que era a capital da Síria, representavam uma ameaça ali para o povo judeu. Então, a mensagem é uma mensagem de esperança para que o povo judeu confie no Senhor em momentos de perigo. Bom, eu quero começar aqui lendo o capítulo 1 do profeta Naum, os versículos 1, 2 e parte do versículo 3. Então, diz assim, olha, Naum capítulo 1, versículos 1 a 3. Sentença contra Nínive. Então já veja que o livro já começa assim, sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Então, é assim que começa o livro do profeta Naum. E aqui o texto diz, né, que o Senhor é Deus zeloso, né? Começa assim o texto, é um texto bem forte. Diz que o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira, né? Então veja, essa palavra aqui zeloso, né, que diz aqui que o Senhor é Deus zeloso, essa palavra zeloso aplicada a Deus, essa palavra tem o sentido de ser cuidadoso com a sua glória e com a sua santidade, tá? Então, Deus, você percebe aqui principalmente esse versículo 2, que Deus, ele arde em ira contra o pecado. Mas nós sabemos que Deus, ainda que Deus abomine o pecado, nós sabemos que Deus ama o pecador, né? Essa é a mensagem da palavra de Deus. Deus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E ele tarda em irar-se. Veja, o versículo 3 aqui diz: o Senhor é tardio em irar-se. Né? De fato, se você então lembrar, na verdade, Deus concedeu 150 anos de misericórdia a Nínive, não é? Depois de Jonas ter pregado lá, Deus concedeu 150 anos ainda a Nínive de misericórdia. Todavia, né, os ninivitas, os assírios, enfim, eles foram muito longe em sua brutalidade, eles foram muito longe em sua violência, e o Senhor então agora iria julgá-los, né? E aí então, gente, no capítulo 1 nós temos aqui a descrição do profeta Naum. Ele fala do poder de Deus nos versículos 3 a 6 do capítulo 1. O profeta Naum, ele vai falar sobre o poder de Deus na natureza, ou seja, o poder de Deus nos ventos e nas tempestades, em chuvas e estiagens, sobre a terra e sobre o mar, não é? E aí o autor que a gente está seguindo, ele faz uma pergunta aqui: quem pode se manter de pé diante do poder de Deus? E aí ele faz um comentário aqui aplicando para os nossos dias, né? Ele diz assim: hoje parece que as nações se esquecem do poder do Deus Todo-Poderoso, né? As nações, elas agem, né? Elas terminam agindo hoje como se o Senhor não existisse. Mas tenha certeza, diz ele aqui, de que o dia do julgamento virá, e nesse dia nenhuma nação escapará. Então, olhando para os textos bíblicos, principalmente para os textos escatológicos, né, nós sabemos que um dia Deus realmente, ainda, né, no futuro, ele julgará as nações, né? Bom, nos versículos 8 a 13 aqui do capítulo 1 ainda do profeta Naum, o profeta Naum, ele descreve a queda da cidade de Nínive, e para descrever a queda da cidade de Nínive, ele usa duas imagens, né? A primeira imagem é a imagem de uma grande inundação que varre tudo.
E a segunda imagem é a imagem do fogo, né, que vai consumir a cidade como se fosse palha seca, tá bom? Então, Naum, ele descreve aqui no capítulo 1 a queda da cidade de Nínive com essas duas imagens, uma grande inundação e o fogo que vai consumir a cidade como palha seca. E nesse capítulo 1 ainda, Deus ele faz duas promessas maravilhosas, duas promessas magníficas ao seu povo, ao povo judeu, ao povo de Judá. No capítulo 1, no versículo 7, Deus assegura ao seu povo a sua bondade, né? E diz ao seu povo que ele estará seguro desde que confie no Senhor. Então veja, eu vou até ler esse versículo porque é um versículo realmente muito bonito. É o versículo 7 do capítulo 1 que diz o seguinte: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Olha aí, gente, é uma promessa para nós até mesmo nos nossos dias, né? O Senhor é bom, o Senhor é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então, essa é uma mensagem para você que está ouvindo essa aula também. Lembre-se que o Senhor é a nossa fortaleza no dia da angústia. Então, se você está passando um momento de angústia, o Senhor é a sua fortaleza e o Senhor conhece aqueles que se refugiam nele, né? Ainda no versículo 12 aqui do capítulo 1 também, a última frase do versículo 12 é muito bonita, diz assim: eu te afligi, mas não te afligirei mais, né? É uma palavra específica de Deus para o seu povo, para o povo judeu. Eu te afligi, Deus está dizendo aqui para o povo, mas não te afligirei mais, né? Então, aqui nesse versículo 12 do capítulo 1, Deus afirma que não afligirá mais o seu povo, o povo judeu, com o exército assírio, né, como Deus havia feito anteriormente, ok? Então, basicamente essa é a mensagem do capítulo 1 do profeta Naum, tá? O capítulo 2, esse livro do profeta Naum, ele tem 3 capítulos, né? É um livro, não é um livro muito grande em termos de tamanho, de extensão, de número de capítulos. No capítulo 2, gente, o profeta Naum, ele vai relatar, né? Ele vai fazer um retrato vívido, bem vívido, bem vivo, né? Da invasão da cidade de Nínive e da sua queda final. Então, veja, isso aqui é uma profecia, tá? O profeta Naum, ele está profetizando que a cidade de Nínive seria destruída em alguns anos, né? No futuro, ele está profetizando. Na época que Naum está profetizando, a cidade ainda é uma cidade grande, Nínive é uma cidade poderosa, é uma cidade muito, muito bem fortificada, não é? Só para você ter uma noção aqui, eu estou aqui com a Bíblia Shed e esse texto aqui diz que Nínive era a capital do Império Assírio, né? E quando Naum escreveu esta profecia, era a maior cidade do mundo, né? E diz ainda aqui essa nota: foram os assírios o povo mais poderoso entre os povos semitas e os primeiros conquistadores do mundo, né? Os muros ao redor da cidade de Nínive tinham 30 metros de altura e eram tão espessos, né? Eram tão largos que 3 carruagens podiam correr lado a lado em cima dos muros. Estes muros, eles eram fortificados com 1.500 torres de 60 metros de altura. Então era uma cidade muito, muito poderosa, muito difícil de penetrar, não é? Então veja, quando Naum está profetizando, quando ele escreve esse livro, a cidade de Nínive ainda é uma cidade muito poderosa. Então Naum está profetizando que a cidade de Nínive, que o império, portanto, assírio, iria cair, iria ser destruído. Ele está fazendo uma profecia, né? Então, o capítulo 2 é esse retrato
vívido, bem vivo, né? Em que o profeta Naum relata então como ocorreria a invasão da cidade de Nínive e como se daria então a queda final da cidade de Nínive, capital do Império Assírio. Aula 48, áudio 2. Então, eu estava dizendo agora há pouco, né, que o capítulo 2 do profeta Naum é um retrato bem vivo da invasão que a cidade de Nínive sofreria e de como ela então cairia finalmente, não é? E inclusive aqui no versículo 13 do capítulo 2, não é? O texto diz assim: eis que estou contra ti, né? Então Deus falando ali para a cidade de Nínive, eis que estou contra ti. Então veja, décadas depois da profecia do profeta Naum, Deus levantou dois povos, os medos e os babilônios, e esses dois povos foram levantados por Deus contra a cidade de Nínive, né? E Deus permitiu que esses povos saqueassem a cidade e que esses povos, então, pegassem, né, tirassem da cidade de Nínive todas as suas riquezas. Então, o comentarista aqui diz até o seguinte, né, durante 150 anos, Deus, por assim dizer, esperou que a Assíria se voltasse para ele, até porque Deus havia usado o profeta Jonas, né, para falar ali com os ninivitas. Então, durante 150 anos, Deus, por assim dizer, esperou que a Assíria se voltasse para ele, mas a Assíria, os ninivitas, se recusaram a fazer isso, né? Então, o Senhor, que é o juiz de todos os povos, é o juiz entre as nações, ele agiria então contra a cidade de Nínive, né? E permitiria a destruição da cidade algum tempo depois da profecia do profeta Naum, né? O profeta Naum está aqui profetizando o que haveria de acontecer no futuro. Bom, e aí chegamos então ao capítulo 3 do profeta Naum, e nesse capítulo 3, o profeta Naum ele vai falar a respeito da justiça desse ato, né? Ou seja, que a permissão de Deus da destruição da cidade de Nínive era um ato justo, né? Era um ato justo. Então, no capítulo 3, versículo 1, o profeta Naum ele enumera os grandes pecados da Assíria, né? Cuja capital era Nínive. Então, quais eram os pecados da Assíria? Mortes, mentiras e cobiça, não é? Os assírios mataram milhares de pessoas inocentes e, portanto, agora seu próprio povo seria morto e os corpos seriam amontoados pelas ruas como lixo. Não é? Outro detalhe interessante é que Nínive, a cidade de Nínive, mantinha um comércio lucrativo com outras nações e por isso a cidade ficou rica por meio de mentiras e violência. Contudo, agora toda a sua riqueza se desvaneceria nas mãos dos saqueadores, né? Então toda a riqueza conquistada através do comércio, muitas vezes um comércio no qual se usou de mentira e violência, agora toda essa riqueza iria se desvanecer, iria se escoar e iria parar nas mãos dos saqueadores, né? E nesse dia de julgamento, diz o texto aqui ainda do capítulo 3 de Naum, nesse dia de julgamento em que Deus permitiria a queda da cidade de Nínive, nesse dia os soldados assírios, né, os soldados ninivitas, em geral tão valentes, eles agiriam como mulheres amedrontadas, não é? E todas as formas de fortificação fracassariam, tá? E ainda aqui, gente, nos versículos 15 a 17 do capítulo 3, o profeta Naum, ele vai comparar, né? Ele compara a batalha
que haveria ali, em que a cidade de Nínive cairia. Então Naum compara a batalha ali com uma praga de gafanhotos, né? Ou seja, da mesma forma que o gafanhoto come as plantações, o inimigo ali dos ninivitas, os inimigos comeriam a cidade, né? No versículo 18 ainda do capítulo 3, Naum, ele vê os assírios como um rebanho massacrado de ovelhas, né? Então, os assírios ali, os ninivitas, foram vistos aqui na profecia de Naum como um rebanho massacrado de ovelhas. E os governantes seriam, os seus governantes, os governantes ninivitas, seriam assolados pelo sono da morte. E no versículo 19 ainda, o texto nos faz perceber que quando as nações ouvirem o relato da destruição da Síria, né? Então, depois que ocorresse a destruição da Síria, da cidade de Nínive, então, quando as nações ouvissem isso, as nações bateriam palmas e ririam de alegria, né? Por causa da queda de Nínive, porque Nínive havia sido uma cidade, um povo muito violento, que havia cometido muitas atrocidades. Então, aqui a mensagem, né, gente? A mensagem que o Warren Wiersbe traz aqui para a gente, do livro do profeta Naum, a mensagem é a seguinte: o Senhor julga os pecados das nações e das pessoas, tá? Então, o nosso Deus é um Deus que julga os pecados das nações e das pessoas. E ignorar as advertências de Deus e persistir no pecado, né, traz resultados trágicos. Eu gostaria de ler ainda, aqui eu estou com a Bíblia Shed, né, como eu tenho falado para vocês também, e aqui a Bíblia Shed, na análise do livro de Naum, traz aqui também um breve comentário, como se fosse assim, um resumo da mensagem do profeta Naum. Então esse comentário aqui da Bíblia Shed diz o seguinte: a mensagem de Naum é pertinente para todas as eras, né? Então a mensagem do profeta Naum, ela é pertinente, ela é relevante para todas as eras, para todas as épocas. Ou seja, qual é a mensagem? Aqueles que arrogantemente resistem a Deus, como foi o caso dos ninivitas, né? E não confiam humildemente em Deus, inevitavelmente experimentarão a sua ira. Então veja que a mensagem do profeta não é essa. Aqueles que arrogantemente resistem a Deus, né? E não confiam humildemente em Deus, inevitavelmente experimentarão a sua ira. Mas aqueles que nele depositam a sua confiança, aqueles que depositam a sua confiança em Deus, né, serão preservados em seu amor. Então, é importante, né, que nós depositemos em Deus a nossa confiança. Amém, queridos? Então, essa é a mensagem do livro do profeta Naum. Agora vamos falar um pouco sobre o livro do profeta Abacuque, né, que vem, então, logo na sequência. Bom, gente, eu vou começar falando sobre o livro do profeta Abacuque, lendo aqui um comentário do Warren Wiersbe. Ele começa o comentário sobre o livro do profeta Abacuque fazendo uma pergunta. Ele diz assim: você já observou a injustiça e a violência deste mundo e perguntou-se por que Deus não faz alguma coisa a respeito de tudo isso? Então você já passou por essa situação? Porque nós vivemos num mundo de muita injustiça, de muita violência, né? Então, será que você nunca se fez essa pergunta? Por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus não intervém? Não é? Por que Deus não faz alguma coisa para diminuir, para acabar com a injustiça, com a violência nesse mundo? Será que você já se fez essa pergunta? Não é? Às vezes parece que o perverso está prosperando, não é? E parece que enquanto o perverso está prosperando, o justo está sofrendo, não é? As pessoas devotas oram, mas parece que as orações delas não fazem nenhum bem, não tem nenhum resultado.
Então veja, por que a gente está falando isso já logo no início aqui do estudo do profeta Abacuque? Porque o relato de Abacuque encara esse problema. Tá? O livro do profeta Abacuque é um livro que encara essas questões difíceis, né? Esses problemas, essas perguntas que eu acredito que muitos de nós já nos fizemos essas perguntas, não é? Então, o relato de Abacuque encara esse problema, encara esses dilemas, encara essas dúvidas que às vezes surgem, até mesmo em pessoas tementes a Deus, e o profeta Abacuque vai esclarecer essas questões. Então, nós vamos ver aqui o drama pessoal, né, em que o profeta enfrenta suas dúvidas, tá? E como ele encontra certeza em sua fé. Então, o livro do profeta Abacuque é um livro em que nós vamos ver aqui um profeta, um homem de Deus, que está atravessando uma crise pessoal, que está levantando várias questões internas. Ele está com dúvidas, em relação ao porquê Deus permite que aconteça certas coisas, por que Deus não age, por que Deus não intervém. Então ele tem a coragem, vamos dizer assim, de expressar essas dúvidas, ele tem a coragem de expressar essas questões que estão incomodando ele, e ele tem a coragem, de levar essas questões diante do Senhor, de apresentar essas questões diante de Deus, tá? Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui no profeta Abacuque, né? A primeira questão que Abacuque levanta aqui, ela está nos versículos 1 a 4, né? Então, a pergunta que Abacuque faz aqui, dos versículos 1 a 4, é a seguinte: por que Deus está em silêncio? Por que Deus está inativo, né? Essa é a pergunta que o profeta faz aqui. Eu quero ler com vocês, então, os versículos, o capítulo 1, dos versículos 1 ao 4. Então diz assim, olha, sentença revelada ao profeta Abacuque. E aqui já começa os questionamentos do profeta logo no verso 2. Então diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida, né? Então, a questão aqui, a primeira questão que o profeta levanta diante do Senhor é essa: por que Deus está em silêncio? Por que Deus está inativo? Esse é o primeiro problema que confunde o profeta, né? Ou seja, ele olhou para o mundo e viu violência, viu iniquidade, viu opressão, viu contenda e viu litígio. Não é? Ele percebeu que a lei não era imposta, que não havia proteção legal para os inocentes, né? Que o inocente era sentenciado como culpado e o culpado como inocente, né? Ou seja, o juízo estava invertido, né? Ele percebeu que as cortes eram manipuladas por advogados egoístas e por juízes cruéis, juízes iníquos, né? Toda a nação sofria por causa da perversidade do governo. No entanto, diante de toda essa situação terrível, parecia que Deus não fazia nada a respeito disso. Esse era um conflito que o profeta Abacuque estava enfrentando, né? E ao lado desses problemas internos, ainda havia a ameaça externa, que era a ameaça do Império Babilônio nessa época, né?
o Império Babilônio, que de fato viria a subjugar, né, os judeus, o Império Babilônio era uma ameaça que assolava o cenário político, né? Então veja, essa era a questão, né? Essas eram as questões que estavam ali no coração do profeta Abacuque, e que ele então aqui tem a coragem, vamos dizer assim, né? É claro que a gente acredita que Abacuque fazia isso com muito temor e com muito tremor, com muita reverência diante de Deus, mas ele tem a coragem de levantar essas questões e de colocá-las diante do Senhor. Nós vamos continuar falando no próximo áudio. Aula 48, áudio 3. Então, queridos, como eu estava dizendo, né? O primeiro questionamento que o profeta Abacuque levanta ali é: por que Deus está em silêncio? Por que Deus está inativo, né? Pelo menos era a impressão que o profeta Abacuque tinha. E aí então, nos versículos 5 a 11 do capítulo 1, Deus responde ao profeta. Ele responde ao profeta Abacuque. E o que Deus fala ao profeta? Deus fala o seguinte: realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, no caso que eram os babilônios, né? Deus está dizendo então: pois eis que suscito os caldeus para apoderar-se de moradas que não são suas, para ser meu instrumento de disciplina. Então, na verdade, gente, a resposta de Deus aqui para Abacuque é a seguinte: é como se Abacuque estivesse perguntando a Deus: por que o Senhor não age, não é? Por que o Senhor não faz nada? E, na verdade, é como se Deus estivesse dizendo para o profeta: não, você está equivocado, porque eu estou agindo sim. Eu estou agindo, né? E tanto que o Senhor diz aqui, né? Realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. E a ação que Deus estava realizando era o fato de Deus estar suscitando os caldeus, né? Para justamente exercer juízo, né? Ou seja, havia tanto pecado ali em Judá, ali em Jerusalém, ali entre o povo de Deus, que não só Deus estava percebendo e vendo que Deus estava agindo no sentido de levantar os caldeus ou os babilônios para serem um instrumento de Deus, para então estarem trazendo, né, correção para o povo de Deus, tá? Então, foi essa resposta que Deus deu para o profeta Abacuque, né? E até o autor que a gente está seguindo aqui, ele diz até o seguinte aqui, né? Deus opera em nosso mundo e nós não percebemos isso, né? Então, muitas vezes a gente está, como o profeta Abacuque, se perguntando por que Deus está em silêncio, por que Deus não age, mas, na verdade, Deus jamais deixa de agir, né? Deus está sempre agindo, né? Às vezes parece que Deus não está agindo, né? Às vezes parece que Deus não está no controle das situações, mas Deus está no controle de todas as coisas e Deus sempre está agindo, né? Ainda que isso não seja visível aos nossos olhos, né? Então, nesses versículos aqui, dos versículos 5 ao 11, aqui do capítulo 1 do profeta Abacuque, nesses versículos o Senhor descreve o exército caldeu, né, o exército babilônio, e a imagem que o Senhor descreve não é das mais bonitas. Eles, os caldeus, os babilônios, são amargos e impetuosos, são pavorosos e terríveis, e eles voam como águia que se precipita a devorar. Eles voam como águia que se precipita a devorar. Então, aqui Deus, né, através do profeta Abacuque, está descrevendo esse exército caldeu que seria instrumento de Deus para agir até
em correção do seu povo que estava tão distante da vontade do Senhor, né? Bom, mas o questionamento do profeta Abacuque não para por aí, né? Quando Deus revela para ele que estava usando e iria usar o exército babilônio, né, para tratar com o povo judeu, aí a pergunta de Abacuque se torna outra, né? O Abacuque levanta uma outra pergunta. E a pergunta era a seguinte: como Deus pode usar uma nação tão pecadora, né, como os babilônios, como os caldeus, para uma causa santa, né? Isso você vai ver dos versículos 12 ao 17 aqui do capítulo 1 do profeta Abacuque. Então veja, a resposta que Deus forneceu para o profeta apenas criou novos problemas, novos questionamentos para Abacuque, né? Ele não entendia como o Senhor poderia usar uma nação tão perversa, né, como os caldeus, para disciplinar o seu povo escolhido, o povo judeu, né? Ele não entendia isso. Então, primeiro ele pergunta por que Deus está em silêncio, por que Deus está inativo. Deus diz para ele que não está em silêncio, que não está inativo, mas que estava levantando os caldeus para corrigirem o povo judeu que tinha se afastado do Senhor. Aí quando Deus revela para Abacuque que ele ia usar os caldeus, né, os babilônios, para corrigirem o seu povo, o povo judeu, aí Abacuque levanta essa outra questão: como Deus poderia usar uma nação tão pecadora como os caldeus, como os babilônios, para corrigir o seu povo escolhido, os judeus, né? Então veja, irmãos, uma pergunta que se coloca aqui, né? Um Deus santo pode sentar e assistir a seu povo ser pego como peixe ou pisado como inseto? Não é? Ou seja, essa era a questão que Abacuque levantava diante do Senhor aqui, não é? Um Deus santo pode ficar assentado assistindo o seu povo ser pego como se fosse um peixe ou pisado como se fosse um inseto? Não é? Ou seja, é como se Abacuque estivesse dizendo ao Senhor que os babilônios, os caldeus, eles poderiam se vangloriar da seguinte forma: nossos deuses, melhor dizendo, nos deram a vitória. Jeová não é o Deus verdadeiro, né? Então Abacuque ele está argumentando com o Senhor aqui da seguinte maneira: olha, Senhor, se o Senhor permitir que os caldeus, né, que eram os babilônios, nos subjuguem, se o Senhor permitir isso, os caldeus vão se vangloriar, os babilônios vão se vangloriar, e eles vão dizer que foram os deuses deles que lhes deram a vitória, e eles vão considerar que o Senhor Jeová não é o Deus verdadeiro, não é? Então, veja, perceba que o profeta Abacuque, ele tá lidando aqui com vários questionamentos internos, com várias lutas internas, com vários conflitos, com várias dúvidas até mesmo, né? E até o autor aqui que a gente está seguindo, ele até diz o seguinte aqui, ó: não há nada de errado com o fato de o crente lutar com os problemas da vida e tentar resolvê-los, né? Não há nada de errado com isso. Às vezes parece que Deus não se importa com o seu povo, que abandonou os seus e ajuda os incrédulos, né? Então, Warren Wiersbe está até dizendo aqui que não há nada de errado com o fato de o crente lutar com esses conflitos internos, que às vezes realmente parece, mas perceba que a palavra é parece, né? Às vezes parece sim que Deus não está se importando com o seu povo. Parece que Deus abandonou os seus filhos e que está ajudando os incrédulos. Parece isso. Era com essas questões que o profeta Abacuque estava lutando. Era com essas questões que ele estava entrando em conflito e era essas questões que ele estava levando diante do Senhor, não é? Então, isso às vezes parece ser assim, né? De fato, eu acredito que os irmãos que têm ouvido essas aulas já sabem, né? Que inclusive eu tenho um blog que você pode procurar na internet, você pode entrar no Google lá e colocar lá blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra,
e lá eu compartilho vários esboços de sermões, de mensagens, de estudos bíblicos que eu tenho compartilhado nas igrejas que eu tenho pastoreado, né? E tem até uma mensagem bastante interessante lá, que Deus me deu num certo momento da minha vida, que o tema da mensagem é: o que fazer quando Deus parece ausente, né? Veja, o que fazer quando Deus parece ausente, né? Há momentos em que Deus parece ausente, não que ele esteja ausente, né? E você de repente pode até dar uma olhadinha lá depois nesse esboço dessa mensagem que eu escrevi há um tempo atrás. O que fazer quando Deus parece ausente? Então, o profeta Abacuque, ele está lutando com várias questões, né? Ele está aqui em conflito com várias questões, tá? Nós vamos então agora já aqui entrar no capítulo 2 do profeta Abacuque, tá? Então, no capítulo 2, gente, veja, aqui eu vou ler para vocês o versículo 1 do capítulo 2, que diz o seguinte, o profeta diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Muito interessante esse versículo, né? Então veja, Abacuque, ele foi para a sua torre de vigia, para orar, para meditar e para esperar no Senhor, né? Em vez de se tornar, diz aqui o autor que a gente está seguindo, né? Em vez de se tornar um ateu ou um agnóstico. Então, diante das lutas, dos conflitos internos que o profeta estava tendo, ao invés dele perder a fé em Deus, ao invés dele se tornar um ateu ou um agnóstico, o que Abacuque fez? Ele mesmo diz aqui, ele foi para a sua torre de vigia para orar, para meditar e para esperar no Senhor. Olha, vou ler novamente. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa, né? Então, o profeta sabia que Deus tinha ouvido a sua queixa, que Deus tinha ouvido, né, os seus questionamentos. Ele sabia que Deus entendia os conflitos internos pelos quais ele estava passando e ele cria que Deus logo responderia a ele. O que ele tinha que fazer era se colocar na posição, era se colocar na torre de vigia, era ficar vigiando, era ficar esperando a resposta do Senhor. Era isso que ele tinha que fazer e foi o que ele fez, né? E o Senhor, de fato, respondeu para ele, né? Então veja, ele mesmo relata aqui no capítulo 2, no versículo 2 e também no versículo 3, o profeta Abacuque relata o seguinte: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará, né? Então Deus, ele fala aqui, né? É como que se o Senhor estivesse falando para o profeta o seguinte: olha, eu tenho um plano que ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas esse plano se apressa para o fim e não falhará. E se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. E aí então, a seguir, o Senhor, ele dá 3 garantias para o profeta Abacuque, né? A fim de encorajá-lo e fortalecê-lo naqueles dias difíceis, tá? Então, Deus, ele dá 3 garantias para o profeta Abacuque, a fim de encorajá-lo e a fim de fortalecê-lo naqueles dias difíceis que ele estava passando, naqueles dias de conflito interior, né? Que ele estava vivendo, né?
Deus ele dá 3 garantias que nós vamos ver a seguir, não é? E 3 garantias, inclusive para mostrar, né, para o profeta Abacuque que aquele plano que Deus tinha em mente, ele iria se cumprir no tempo determinado. Então, a primeira dessas garantias que Deus dá para o profeta Abacuque é a seguinte: Deus diz para o profeta Abacuque: o justo viverá pela sua fé. Gente, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. Isso é maravilhoso, inclusive, porque esse versículo aqui é um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia. Esse princípio que nos é revelado aqui no livro do profeta Abacuque, ele é repetido no Novo Testamento, né? Por exemplo, ele é repetido em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele é repetido em Gálatas capítulo 3, versículo 11, e ele é repetido também em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Sim, esse princípio, né, essa primeira garantia que Deus deu aqui para Abacuque, a fim de encorajá-lo e fortalecê-lo, essa primeira garantia, que é a seguinte: o justo viverá pela sua fé, né, é um princípio espiritual, é um princípio que Deus ensina em sua palavra aqui através do profeta Abacuque. Princípio esse que é, né, reenfatizado no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo e pelo autor aos Hebreus. Aula 48, áudio 4. Muito bem, então, gente, vamos lá. Como que Deus, não é, encorajou e fortaleceu o profeta Abacuque em meio àqueles conflitos existenciais, aqueles conflitos pessoais que ele estava passando? Primeiramente, Deus revelou para ele o que está descrito aqui, então, no versículo 4 do capítulo 2. Não é? Eu vou ler o versículo que diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então veja que esse versículo 4, ele descreve 2 tipos de pessoas. Ele descreve o soberbo, não é? Porque o soberbo é aquela pessoa que crê em si mesma, não é? E o texto descreve o que é salvo e é humilde, porque crê no Senhor. O justo viverá pela fé, tá, gente? Então, como eu disse, esse é um princípio que perpassa, né, praticamente toda a Bíblia e vai ser reafirmado no Novo Testamento. E aqui é algo que Deus revela ao profeta Abacuque a fim de encorajá-lo, né, de fortalecê-lo. Então, é como se Deus estivesse falando para Abacuque: olha, Abacuque, você tem que viver pela fé. Se você for olhar pelas circunstâncias, se você for olhar, né, para as circunstâncias, você vai vacilar, mas você tem que viver pela fé. Né, irmão? Se nós formos viver pelas circunstâncias desse mundo, pela injustiça, pela violência, por tantas coisas, a nossa fé pode vacilar, mas nós devemos viver pela fé, sabendo que Deus é um Deus que está no controle de todas as coisas, que embora o mundo pareça estar totalmente descontrolado, a história humana parece estar totalmente descontrolada, nós devemos crer que Deus tem sim o controle de todas as coisas, né? E que ao final o plano de Deus, o propósito de Deus se estabelecerá na face da terra. A segunda garantia que Deus dá para Abacuque para encorajá-lo é o que está no versículo 14, né, do capítulo 2, que diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, né? Então veja, gente, que promessa maravilhosa, né? É como se Deus estivesse falando para Abacuque: olha, Abacuque, eu sei que você está com seus conflitos aí, mas calma, porque vai chegar o dia em que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, né? Então, é interessante você notar também que aqui nesse capítulo 2, não é? O profeta Abacuque, ele fala de 5 ais, né? Então ele, até o Warren Wiersbe, ele diz aqui: observe os 5 ais desse capítulo 2, e verá os pecados que Deus odeia.
Quais são esses pecados? Ganância e cobiça desenfreada, matar para obter ganho, bebedeira e idolatria. Esses são exatamente os pecados que maculam as nações hoje, né? E o Senhor odeia esses pecados hoje da mesma forma que o Senhor os odiava na época de Abacuque. Não é? Contudo, permanece ainda a promessa de que um dia a glória do Senhor encherá a terra. Por quê? Porque Jesus Cristo retornará, porque Jesus Cristo derrubará todo o pecado e estabelecerá o seu reino de justiça. Então, embora a gente veja esse quadro terrível que nós vemos hoje, que é basicamente o mesmo quadro que Abacuque via nos seus dias, nós podemos ter a fé e a esperança e a confiança de que um dia Jesus voltará. E quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o seu reino e a glória do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar, não é? E ainda uma terceira garantia que Deus dá a Abacuque a fim de encorajá-lo e fortalecê-lo está no versículo 20 do capítulo 2, que diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, o justo viverá pela fé, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, e o Senhor está no seu santo templo. Ou seja, Deus ainda está no trono. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. É como se Deus estivesse falando para Abacuque: Abacuque, eu estou no controle de todas as coisas, não é? O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Não precisamos reclamar nem duvidar, pois ele, Deus, governa e domina os assuntos das nações, né? O profeta Abacuque, ele foi tentado, né, a achar que o Senhor não estava interessado nos problemas da vida, mas ele descobriu que o Senhor estava muito preocupado, sim, e que o Senhor trabalhava para alcançar o seu propósito, não é? Mas isso no próprio tempo de Deus. Então, gente, é isso. Às vezes parece que Deus não intervém, parece que Deus não se importa, mas Deus está trabalhando sim, né? O Senhor está sempre trabalhando, como diz o Salmo 121, o Senhor não dorme, o Senhor não tosqueneja, o Senhor está atento, né, a todas as coisas. Por isso, então, meus queridos, o justo vive pela fé, né? Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O justo não anda pelo que ele vê, o justo anda pela fé. Então, se nós olharmos para nós mesmos ou para as circunstâncias, de fato, nós ficaremos desencorajados e nós desejaremos desistir. Mas se pela fé nós levantarmos o olhar para o Senhor, né, e para o glorioso retorno de Cristo no futuro, então aí sim nós nos sentiremos encorajados e nós nos sentiremos capacitados para prosseguir em vitória. Amém? Essa é a mensagem aqui que nós temos aqui no profeta Abacuque, né? E vamos então já partindo para o final, aqui no capítulo 3. Então você vai perceber no capítulo 3, conforme diz o autor que a gente está seguindo aqui, que Abacuque agora é um homem transformado, né? Aquele homem que começou o livro com muitos conflitos, com muitos questionamentos, com dúvidas, agora, no capítulo 3, Abacuque louva o Senhor em vez de reclamar, não é? Deus transformará o suspiro em cântico, se nós, como Abacuque, reservarmos um tempo para esperar diante dele em oração e ouvirmos a sua palavra, né, gente? Então, foi o que Abacuque fez, lembra? Quando ele estava naquele conflito, ele disse que ele ia se colocar na torre de vigia para esperar a resposta do Senhor, não é? E é o que o autor aqui diz para nós, que Deus vai transformar o nosso suspiro, os nossos conflitos interiores em cântico. Isso se nós fizermos o que o profeta Abacuque fez, ou seja, se nós reservarmos um tempo para esperar diante de Deus, né? Para em oração ouvirmos a resposta de Deus para nós. E o capítulo 3, que é o capítulo final aqui do profeta Abacuque, ele pode ser dividido em 3 partes.
Na primeira parte, o profeta ora e ele faz uma oração maravilhosa aqui, que é muito conhecida também, que está no versículo 2 do capítulo 3. O profeta diz o seguinte aqui, então, diz assim, olha, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, né? Então, o profeta faz uma oração no sentido de que o Senhor avive a sua obra, né, no decorrer dos anos, e que no decurso do tempo o Senhor fizesse a sua obra conhecida. Aqui a Bíblia Shed traz um comentário. Essa expressão, essa oração de Abacuque, aviva a tua obra, né, era uma petição da parte de Abacuque relativa à restauração do povo de Deus. O profeta almeja uma nova manifestação de Deus. Então, que seja essa também a nossa oração hoje, que o Senhor avive a sua obra, né? Que o Senhor avive as nossas vidas, que o Senhor restaure o seu povo, que o Senhor traga uma nova manifestação para a sua igreja hoje, né? Que essa seja a nossa oração, que a mesma oração que o profeta Abacuque faz aqui, que seja também a nossa oração, né? A segunda parte do capítulo 3 aqui está nos versículos 3 a 16. Nessa parte, o profeta medita, não é? Ele, aqui Abacuque, ele revê a história de Israel e as obras magníficas do Senhor. O Wiersbe diz aqui o seguinte: parece que essa descrição poética do imenso poder de Deus não segue qualquer padrão especial, nem abrange todos os eventos principais da história judaica. No entanto, Abacuque sabe que o Senhor operou no passado e, por isso, pode confiar em que ele trabalha no presente e o fará no futuro, né? Então, Abacuque aqui, ele medita nos versículos 3 a 16 e ele sabe, né, a partir dessa meditação, que o Senhor operou no passado. E por isso ele pode confiar que Deus está trabalhando no presente e que Deus também trabalhará no futuro. Então, gente, tenha isso em mente para você também. O Senhor tem agido na sua vida, na sua história, no passado. Ele não deixou de trabalhar hoje, ele está trabalhando na sua vida hoje e ele continuará trabalhando, né? E por fim, né, a última parte do capítulo 3, que é uma parte muito bonita, muito conhecida, o profeta que ele louva o Senhor, né? Eu vou ler aqui esses versículos, porque esses versículos, os versículos 17 a 19, esses versículos, eles representam uma das maiores confissões de fé que encontramos na Bíblia, né? São aqueles famosos versículos que dizem o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, né? Ele diz aqui, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então Abacuque, ele sabia que ele mesmo não tinha força, mas que Deus lhe daria a força necessária para passar pelas provações que tinha à frente, né? Então às vezes é assim, né, irmãos? Nós não vemos forças em nós mesmos, mas nós sabemos que Deus nos dará força, e ainda que todas as circunstâncias sejam contrárias, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, ainda que o quadro seja terrível, seja desalentador, né? Ainda assim, a nossa palavra deve ser uma palavra de fé, como a do profeta Abacuque. Ainda assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ou seja, aconteça o que acontecer, a minha fé estará no Senhor, ainda que eu não veja evidências externas, ainda que, né, as questões exteriores sejam muito difíceis, não é? Ainda que o quadro seja terrível, ainda assim eu, não é,
me alegrarei no Senhor, ainda assim eu vou esperar no Senhor, ainda assim eu vou exultar no Deus da minha salvação. Eu quero apenas terminar aqui rapidamente dizendo o seguinte: Abacuque mostra-nos como lidar com os problemas da vida. Primeiramente, nós temos que admiti-los com honestidade. Em segundo lugar, nós temos que conversar com o Senhor a respeito dos problemas, a respeito dos conflitos que nos incomodam. Em terceiro lugar, nós temos que esperar tranquilamente, calmamente diante de Deus em oração e meditar a respeito da palavra de Deus, né? E em quarto lugar, nós temos que escutar e obedecer quando Deus falar. Nunca fuja das dificuldades da vida, porque Deus quer usar justamente essas dificuldades para falar conosco e para fortalecer a nossa fé, ok? O justo viverá pela fé. Amém, queridos? Então, aqui a gente termina essa aula número 48. Olha, eu quero te incentivar muito a ouvir novamente, né? Às vezes a gente tem que gravar aqui meio rápido, porque eu tô aqui com o cronômetro me pressionando, né? Às vezes a aula nem flui do jeito que a gente gostaria, porque o cronômetro é implacável, ele está aqui me pressionando. Mas eu quero te incentivar a ouvir novamente, a meditar, porque essa aula tem muitos princípios maravilhosos para você aprender, né? E para Deus falar ao seu coração, ok? Então, Deus abençoe você. Até a próxima aula. Na próxima aula, a gente volta falando de Sofonias e Ageu.